Miller, ela é especialista em liderança e gestão de carreira. Ilana Miller, boa noite, Ilana. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão relevante e com números ainda mais agressivos positivamente, como você mostrou. Quer dizer, o aquecimento, né, da área de serviços, porque muita gente não sabe, o pessoal às vezes pensa que as grandes indústrias multinacionais é que empregam mais, na verdade é o setor de serviços que emprega muita gente e faz, como eu disse, girar a roda da economia, não é verdade, Ilana? Perfeito, e nós tivemos agora, nesse primeiro semestre no Rio de Janeiro, em especial vocês mostraram números no nosso estado, além de serviços, um avanço muito grande da área de construção civil. Nós temos entretenimento, uma quantidade relevante de atores e atrizes, cantores internacionais também alavancaram a nossa economia. E aí a gente está falando de quê? De turismo, né? E estamos falando da rede hoteleira. Então, você percebe como a economia foi abraçando diversos segmentos e, de acordo com os entrevistados até o momento, como é importantíssimo, além do brilho nos olhos que o Edson falou, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar. Então, ok, ter um bom currículo, escrever bem o currículo, mas você vai se vender aonde? Na entrevista. E na entrevista, além do brilho nos olhos, você precisa de algumas habilidades. Comunicação é essencial. Quais cursos? Hoje a gente tem aí disponíveis na internet uma série de programas de treinamento, palestras, que também compartilham ótimos conhecimentos sobre como ir para uma entrevista. Então aproveite essa oportunidade, se prepare ainda mais, porque ainda temos mais meses pela frente, com mais desafios e que você pode conseguir uma posição tão esperada. Gente, é a Ilana Miller, ela é especialista em liderança, gestão de carreira, e nós estamos aproveitando, né, o conhecimento dela, a experiência, a expertise da Ilana para orientar a grande audiência do SBT nesse horário, 19h16 do relógio do SBT Rio. Ô Ilana, olha só, você falou em a pessoa saber preencher um currículo, se portar numa entrevista. Aí me ocorre o seguinte, tem datas ao longo do ano, no calendário, especialmente do Rio de Janeiro, que são assim abertas vagas temporárias. E a pessoa fica se perguntando, como é que eu faço o currículo para me candidatar a uma vaga temporária, claro, para lá na frente conseguir se efetivar. Existe uma característica especial? O currículo feito hoje tem que ser mais objetivo, mais enxuto que antigamente? Qual é a sua orientação, Ilana? Primeiro, seja muito objetivo. Você, profissional, precisa especificamente deixar claro que área você quer trabalhar. Vocês mostraram agora pessoas trabalhando na área de serviços voltados para a educação. Então não adianta não ser direto. Aquele papel ali, ele vai estar fazendo um pouco da sua apresentação e no momento que o recrutador olha, né, documentos, papéis, ele precisa ser muito ágil. Outro dia, há um pouco tempo, numa pesquisa, são 30 segundos o tempo que um recrutador lê um papel. Esse papel tem que vender você e aí você vai para a próxima etapa, que é a entrevista. Seja específico e direto. Escolha a sua área de atuação. Não responde qualquer área, qualquer opção. Eu estou desempregado, estou a fim de trabalhar. Não, isso não é resposta. Então, perceba que área você tem interesse e se lance. Como você falou, alguns meses ao longo do ano, nós temos sim trabalhos temporários. Férias, agora em julho, por exemplo. De novo, rede hoteleira, serviços, estética, uma série de segmentos que tem uma demanda maior. Né? Final do ano, já em setembro, começam os processos seletivos para vagas de dezembro, janeiro, fevereiro. Então, por favor, se prepare, estude, leia bastante. Estou desempregado, não consigo comprar um livro? Sim, na internet você tem acesso a muita informação. E ali você também traz dicas de como você escrever o seu currículo e de como você se vender numa entrevista. Ô Ilana, quando a pessoa vai para uma determinada empresa, que sabe que tem vagas, que a princípio tem uma carreira para seguir ali, ela ambiciona um lugar, trabalhar naquela empresa, você acha interessante ela procurar saber um pouco da empresa, da cultura da empresa, procurar pesquisar, vai lá no Google, dá um Google lá para ver que empresa é essa, que perfil as pessoas
que trabalham lá têm, vale a pena? Outra coisa, como é que você vai vestido para uma entrevista de emprego? Você vai de chinelo, havaiana, vai de camisa do clube, do Flamengo, de boné? Como é que você vai para a entrevista, Ilana? Adorei seu comentário. Em primeiro lugar, sim, você está indo para contar uma história da sua vida. Só que você está sendo convidado por alguém que tem uma história. Então, eu preciso saber onde eu estou pisando. Que história é essa, né? Se a sua empresa me convida, eu preciso minimamente visitar o site, conhecer o que você é o quê? Uma empresa de produtos, serviços, projetos, consultoria, enfim, qual é a missão da sua empresa e daí a nossa conversa vai ser em função disso, em torno disso. E você tem que preparar a sua história também, né? Sendo história de vida profissional. Então, chegando ali, olha, eu quero muito, eu preciso muito, isso não é discurso. Você vai mostrar quais são os seus pontos fortes, qual é o seu diferencial, por que eu contrataria você e não outra pessoa. E, perfeito o seu comentário em relação à vestimenta, né? Como é que eu vou me... a roupa também diz muito sobre cada pessoa, cada um de nós. Então, o fato de eu ir para uma empresa de entretenimento, por exemplo, não significa que eu vou colocar um chinelo e uma bermuda e vou para a entrevista. Ah, qual é o problema? Ali todo mundo se veste à vontade? Ok. Códigos, né, em relação ao trabalho nós temos. O código informal não significa que você vai de uma camiseta e um chinelo. Então, você pode ir com uma calça jeans e uma camisa. Não precisa de terno e gravata para uma empresa que está falando da linguagem de entretenimento, produção. Você tem que observar que empresa é essa. Se você fez o que eu chamo de fazer o dever de casa, se você fez o seu dever de casa, você vai não só se vestir adequadamente, como você vai contar a sua história de vida profissional, que faça com que o outro lado seja influenciado, persuadido e contrate você. Ok, Ilana. Ilana, uma pergunta que todo mundo fica sem saber como responder. Eu já passei por isso, não sei se perguntam aí. Essa é para fechar, hein? Aí o empregador pergunta assim: quanto você quer ganhar? A pessoa congela, porque não sabe. Se falar o quanto que ela quer, pode ser muito. Se falar pouco, o cara pode achar que o cara não vale nada. E aí, responde o que nessa hora, Ilana? Para fechar. Perfeita a pergunta. Sim, eu vou dizer a minha última remuneração, né? Eu vou dizer o meu caminho. E eu tenho muita vontade de ingressar na sua empresa, na sua organização, e eu gostaria de ouvir qual a sua expectativa. Você está buscando profissionais que estão aderentes a que remuneração? Então, em alguns momentos, por favor, deem 2 passos atrás e entrem na organização e lá dentro vocês vão crescer. Então, não fica fechado, engessado. Se o seu último salário estava 20% a mais do que o salário oferecido, não fique engessado, porque é importante que você entre nessa empresa. Ok. Muito obrigado, Ilana Miller, especialista em liderança e gestão de carreira. Uma boa noite, muito obrigado, viu? Muito obrigada, boa noite, sucesso.